Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Papo Entre Irmãos. É um projeto da mentoria da 29ª Região da GLESP. Eu sou o Gabriel Valentini, mestre maçom, membro da augusta e respeitável Loja Simbólica Estrela de Jundiaí 325. E estou exercendo a função de mentor regional da 29ª Região da GLESP, da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. O nosso convidado de hoje é o irmão Manuel Henrique Capistrano Cunha. Ele é o atual venerável mestre da augusta e respeitável Loja Simbólica Estrela de Jundiaí II, 343, do Oriente de Jundiaí. Ele está no final, ao término, ao apagar das luzes da sua gestão como venerável mestre da Loja Simbólica e já inicia o trabalho como primeiro principal do capítulo do Sagrado Arco Real Estrela de Jundiaí, segunda, número 95. Irmão, eu vou iniciar lendo o seu currículo maçônico, a sua trajetória dentro da ordem. Você começou como demolei na Paramaçônica. Foi iniciado no capítulo Santa Rita do Sapucaí, número 188, mestre conselheiro no primeiro semestre de 2004, e sênior pelo capítulo Mauro Lumazini, número 342, aqui em Jundiaí. E aí, posteriormente, se inicia a sua trajetória na loja base, na augusta e respeitável Loja Simbólica, Estrela de Jundiaí 343, onde o irmão é venerável mestre. Nos altos graus do rito de York, ele é maçom do Real Arco, pelo capítulo Jundiaí número 102, super excelente mestre do Conselho Jundiaí número 52, cavaleiro templário pela Comandaria Fernão Dias, número 5, em Sorocaba, e nas ordens adicionais do sistema inglês, ele é atual primeiro principal do capítulo do Sagrado Real Arco, a Estrela de Jundiaí, segunda, número 95, cavaleiro templário pela Preceptoria Acácia dos Pinheirais, número 18, em Caieiras, e sacerdote, cavaleiro templário, pelo Tabernáculo Campos de Piratininga, número 259. E, além disso, o irmão também fez o curso de pós-graduação em maçonologia da Uninter. Eu fui aluno da primeira turma do curso de História e Filosofia da Maçonaria pela Uninter, né? E realmente é um curso extremamente importante, e foi lá que eu conheci o irmão, e na época professor, Kênio Ismail. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer de forma muito especial o nosso delegado regional da 29ª Região, o irmão Marcelo Bergamini, pelo apoio que ele presta à mentoria, e agora com esse nosso trabalho no grupo de estudos regional. Irmão, se quiser conversar com os nossos telespectadores, com o pessoal que está assistindo o nosso podcast, fique à vontade, a palavra é sua, e na sequência a gente começa o nosso questionário, as sessões de perguntas aí, o irmão Manuel. Fique à vontade, pode falar, meu irmão. Sou eu ou ele agora? Não, você. Fique à vontade, pode falar, eu vou tirar o nosso banner, inclusive, para poder te visualizar melhor. Olá, meus irmãos, tudo bem? Gabriel, Manuel, a todos que nos assistem. Agradecer a você, Gabriel, pelo trabalho à frente da mentoria, à frente do grupo de estudos. Agradecer ao Manuel por ter disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento e dividir, compartilhar esse conhecimento.
fiz besteira. Apertei sem querer. E dividir o seu conhecimento com os demais irmãos da nossa região. É um projeto que está se iniciando agora, mas eu tenho certeza que vai dar muito certo. Muito obrigado, meu irmão. Agora, Manuel, queria começar falando da sua trajetória maçônica do início, ainda na paramaçônica, na Ordem Demolei. Eu verifiquei aqui que você foi iniciado no capítulo Santa Rita do Sapucaí, número 188. Então, você estava em Minas nessa época, né? E me fala qual foi a experiência, né, dentro da Ordem Demolei. Eu percebo que os irmãos que passam pela Ordem Demolei, eles se qualificam de forma diferenciada quando ingressam na Ordem. Por favor, me fale dessa sua experiência. Perfeito. Primeiramente, obrigado aí, Gabriel, Marcelo, pela oportunidade de estar falando com vocês aí, poder a gente ter esses vídeos gravados aí para ficar aí para posterior aí esse bate-papo, né? Acho que isso é muito importante. Então, eu iniciei na Ordem Demolei em 1998, ali já para 12, 13 anos, né? Na época a regra era 13 anos, eu iniciei com 12 porque a minha iniciação foi dia 19 de abril de 1988 e eu fazia 13 anos em 23 de abril no dia 23, era uma diferença ali de 4 dias, e na época foi feito lá um pedido lá para o Supremo Capítulo e aprovaram a minha iniciação, né? Então eu entrei bem no início, assim, bem jovem, né, no Demolei, e aí fiz toda a trajetória ali de um Demolei, né, mas principalmente sendo secretário. E aí, na época, eu fazia um curso técnico, formei e comecei a fazer estágio. E aí eu fiquei 1 ano viajando, né, novo, 17 anos, fiquei indo para Manaus, Guatemala, e aí nesse ano aí o pessoal entrou em contato comigo, que eu tinha que assumir lá o capítulo, tinha que ser um mestre conselheiro. Foi quando eu finalizei meu estágio ali no final de 2023, em 2004, né, 2003 para 2004, aí eu assumi aí o capítulo como mestre conselheiro, né. E aí eu fiquei aí na ordem até mais ou menos 2005, não cheguei a completar ali a senioridade no capítulo, porque a gente pegou bem aquela fase da cisão, né, da Ordem Demolei. Isso lá na minha cidade gerou um grande problema, né, entre questões de potências maçônicas, umas assumiram um lado, outras assumiram o outro lado, e aí rachou a loja na época, a cidade só tinha uma loja, né, e isso acabou rachando a loja mesmo, a loja maçônica da minha cidade. Esse foi um dos motivos, né, não só o único, né, e aí, naturalmente, acabou desmotivando, né, jovem, vendo essas bagunças de velho, né, cara, a gente fala, vamos sair fora disso, que isso não é para nós, né. Mas aí, depois disso, eu perdi total, assim, o contato com a Ordem Demolei, né, eu só fui voltar a ter contato novamente depois do meu interesse para entrar na maçonaria aqui em Jundiaí, que eu comecei já a ter contato com alguns demoleis, que são filhos, né, de irmãos da minha loja, né, e aí eu me interessei, fiz todo o processo para regularizar de novo e filiar no capítulo Mauro Lumazini, né, aí já como sênior demolei. Então, no demolei, passei pelo grau da cavalaria, não tive a oportunidade de pegar, na época a gente só tinha o cavaleiro, logo em seguida era o ébano, né, hoje existe um cardápio de graus ali dentro do nobre rito ali da cavalaria, na minha época não tinha isso, mas por esse afastamento acabei não pegando aí o grau de ébano e fui já direto aí para ser sênior, né. Então, eu acho que assim, o que foi o que você falou, né, a questão de demoleis que acabam entrando na maçonaria, tem uma questão de destaque. Eu acho que não só no demolei, mas a gente vê isso também nas filhas de Jó, né, aqui em Jundiaí, é o rigor ritualístico, né. Eu acho que quando a gente olha uma ritualística que é do capítulo
dos Demolês e lá do Betel das Filhas de Jó, às vezes deixa muita loja assim de queixo caído, porque assim eles realmente prezam ali por uma ritualística bem feita, né? E isso, eu acho que isso acaba trazendo esse rigor ritualístico, a gente acaba trazendo para dentro da maçonaria, né? E lógico, a gente tenta, de alguma forma, incentivar, influenciar os irmãos para que também se preocupe com a ritualística, né? Porque acho que uma coisa que eu sempre falo a gente absorve conhecimento na maçonaria, no meu ponto de vista, através de 3 pontos, 3 pilares, né? Que 2, que é o que a gente sabe muito bem, que é através de símbolos e alegoria, mas eu acho que tem a parte do drama. Se a gente não fizer uma ritualística ali bem feito, passar aquela mensagem bem feita para quem está recebendo, né, ou iniciando, ou recebendo um grau, ele não absorve aquela experiência, né? Então, por isso, para mim, sempre foi muito importante essa questão da ritualística. E eu acho que isso daí vem muito da Ordem de Molay, que sempre a gente foi muito exigente, né? É muito teatral, né? Por vir ali a Ordem de Molay vindo do rito de York, né? O rito de York, ele é mais teatral, né? Em seus graus, né? Então, isso acabou incentivando a eu ter também esse pouco desse rigor na hora de fazer uma ritualística. Ok, meu irmão. Além disso, eu gostaria de fazer uma sequência histórica. Então, você participou da paramaçônica, da Ordem de Molay, e depois ingressou para a maçonaria. Na loja, inclusive, que hoje o irmão é Venerável Mestre. E um dos objetivos do nosso grupo de estudos regional é contar a história das lojas, das 18 lojas que compõem a nossa região, agora 19, com a Templários de Jundiaí, contar um pouquinho da história, da formação dessas lojas. Então, eu gostaria que, pelo menos, o irmão contasse a sua história dentro da Estrela de Jundiaí II, desde a sua iniciação, a elevação, exaltação, depois assumir o trono como mestre instalado. Me fala um pouquinho dessa jornada dentro da loja simbólica. Não, perfeito. Eu acho que, começando aí pela loja, né, a Estrela de Jundiaí, ela foi fundada em 1988, né, ali em setembro, então a gente já está aí beirando aí os 40 anos de fundação. Hoje a gente ainda tem no quadro nosso um fundador, né, que é o nosso amado irmão aí, Biochini, né, querido Juca aí, o nosso jovem senhor, que está nos apoiando aí e acompanhando a gente nas loucuras aí, na fundação do capítulo e tudo mais. É um cara que ainda, apesar aí dos quase 40 anos de maçonaria, a empolgação não diminuiu, né? Então, acho que é muito importante isso. E a maçonaria, a estrela, né, ela vem ali de ela tem a sua origem na estrela 1, ali na estrela 325, né? Então, a 325, ela lá no passado, né, ela tinha ali um objetivo, uma intenção, que era fundar outras 4 estrelas, né? Então, fundou a estrela de Itatiba, Itupeva e a 343, né? E, pelo que eu sei, tem um movimento aí para ter uma 4ª estrela e até então aí fechar as 5 estrelas, né? Que é o objetivo aí de ter 5 estrelas, né? Eu acho isso muito, muito válido. Antes de eu saber disso, eu até brincava que não, a 5ª estrela é o capítulo. O capítulo fecha as 5 estrelas aí, eu acho muito bem. Mas agora já vai ter aí, então a gente fica com 6 aí, sem problema nenhum. Então, assim, a loja nossa é uma loja que ela nasceu ali da 325, ela passou, no início, ela teve muita dificuldade, questões de templo, local para se encontrar, então, assim, até chegar aonde a gente está hoje, né, que aí, um convite aí da Harmonia, né, a loja nossa acabou aceitando, né, e a gente está aí até hoje no tempo da Harmonia Universal, né, muito bem, graças a Deus, lá, com o pessoal lá, que a gente tem muito carinho lá por eles lá. Mas a loja passou por
bastante dificuldade, assim, isso é o que eu ouço, né? Por isso que eu acho que é o que você falou, né, Gabriel? É importante a gente manter o histórico das lojas, né? Porque as pessoas vão passando, a loja nossa mesmo é uma loja que renovou muito. Então, essas histórias do passado vão ficando, né? Se não tiver um lá mais velho para vir contar, não sou eu essa pessoa, eu estou aí 11 anos na loja, né? Então, assim, tem outros quase 30 anos para trás aí que a gente só ouve falar, né? Então, é importante esse registro, né? E aí a loja, o que a gente sempre soube, a loja passou por muita dificuldade, questões de membros, né? Chegou o tempo de não ter quadro para abrir loja. Então, mas quando eu iniciei ali em 2015, né? Eu não conhecia ninguém de Jundiaí, mas eu vim para Jundiaí por causa da minha esposa é daqui de Jundiaí, eu estava trabalhando em São Paulo, vim para Jundiaí, já estava noivo, já ia casar, eu falei, preciso fincar raiz na cidade, né? E aí eu pensei, como que eu vou fincar uma raiz, como é que eu vou conhecer as pessoas, né? Pô, sou de Minas, cidade pequena em Minas, a gente gosta de contato, de conversar, de encontrar com pessoas. E aí eu pensei na maçonaria. E aí eu entrei em contato com o pessoal lá de Santa Rita, onde eu tenho contato, meu irmão é maçom, meu irmão mais velho, meu pai também era maçom, então já tinha bastante contato, eu por ser também demolei, conheci bastante os maçons da cidade. Lá na época eu conversei lá com um irmão lá, e a loja lá que me indicou. E aí a indicação foi bem, assim, eles entraram, buscaram, assim, na época pela internet, e a gente antigamente tinha um site, a Estrela 343 tinha um site, e lá tinha tipo um Fale Conosco. E aí eles entraram lá no Fale Conosco lá e fizeram uma carta de apresentação lá, para mim, do meu nome, e aí isso foi lido, né, na loja, e aí quem acabou abraçando a causa aí é o meu padrinho hoje, o Adilson Bernucci, né, ele acabou abraçando a causa muito também, depois ele veio falar, por ter visto essa trajetória, né, para o meu pai ser maçom, meu irmão ser maçom, por ser demolei, né, e falou, pô, vamos dar um voto de confiança para esse cara aí que ninguém conhece, né, e depois disso, graças a Deus, deu certo. Então, eu iniciei ele em 2015, fui elevado ali já no segundo semestre de 2016, só que aí eu só fui ser mestre em 2021, então fiquei 5 anos como companheiro. O povo brinca comigo que eu sou companheiro instalado lá na minha loja, porque de 2016 até 2018 ali eu estava ok, frequentando certinho, fazendo as instruções. 2018 teve 2 situações que me atrapalharam. Primeiro foi a morte do meu pai, ali em março de 2018, e em abril nasceu meu filho. E minha esposa, como ela trabalha à noite, minha esposa tem embarque em Jundiaí, né? Eu acabava ficando com meu filho à noite. Então, eu não tinha com quem deixar, né? Assim, era muito pequeno, era muito complicado sair e deixar, né? Então, eu parei de frequentar a loja, mas continuava ali, honrando ali com a parte financeira, pagando. E nesse momento, eu já era o tesoureiro, assim, extraoficial, né? Da loja, como companheiro, porque eu sempre, no início, sempre tinha aquele negócio, e o hábito, naquela época, usava dinheiro ainda, né? Ficava a responsabilidade minha de cobrar o pessoal, de se fazia uma rifa, uma pizza, alguma coisa era responsabilidade minha também de cobrar. E aí eu lembro quando o venerável, que foi o venerável Luiz Marcos Pereira Lima, ele me convidou para ser companheiro, não de ofício, né? Porque eu era companheiro, né? Mas na prática eu era o tesoureiro. Então eu já comecei ali sendo tesoureiro, já na gestão de meio de 2017, né? Para 2018, 17, 18. E aí eu acabei afastando em 2018, mas eu continuei com essa atividade. Então eu fui até 2021 como tesoureiro da loja, só que assim, sem pisar na loja. Eu parei de frequentar a loja em maio de 2018 e fui voltar a frequentar em agosto de 2021, pós-pandemia. Só que todo esse período eu continuei como tesoureiro, cobrando pessoal, tinha gente que eu nunca nem tinha visto na minha vida, mas eu estava lá batendo na porta lá e falando, opa, tá faltando aqui, não caiu esse mês aí, pode depositar aí. E às vezes o pessoal fala, mas quem que é esse cara que fica mandando mensagem, cobrando aqui, né?
era eu que estava lá atrás, lá cobrando a turma lá. Mas, assim, eu acho que foi um período muito bom, porque, assim, aí, com a pandemia, a gente acabou, naturalmente, também todo mundo se afastando, e aí uma coisa que me ajudou foi que, com a pandemia, veio o decreto que acabou abonando, né, as faltas de todo mundo, e aquilo ali, pô, eu estava com falta, não ia poder ser exaltado, mas como veio a pandemia, zerou todo mundo, falou, opa, agora é a oportunidade. Deixa eu voltar. Tinha 2 instruções para trás de companheira ainda. Falei, deixa eu agora apresentar essas 2 instruções rapidinho que eu vou exaltar. E aí eu fiz isso e fui Manuel, nessa época, ele tinha 300% de falta. Por aí. E aí eu exaltei em 2021, em agosto. E acho que foi bom porque, assim, teve a questão de pai, filhos, eu voltei com outra cabeça, né? Talvez se eu tivesse seguido normal aí, eu teria sido venerável mais cedo do que eu fui agora. A minha cabeça seria totalmente diferente do que foi em 2021. Eu acho que eu cheguei muito mais maduro para essa etapa que eu estou agora, que se eu tivesse frequentado certinho, aí assim, na ansiedade, ia querer ser também, ia querer assumir ali o veneralato, cara, questões naturais ali, ia acabar acontecendo, né? E não sei se eu teria a mesma cabeça que eu tenho hoje, sabe? Tipo, nesses 4 anos eu continuei ali, comprava livro, dava uma estudada, então eu não fiquei parado, né? Não fiquei afastado assim da loja, mas parado, né? Eu ficava ainda com a atividade de tesoureiro, mas eu sempre fui um cara que gostei de ler, né? Então comprava livro, ficava lendo e acompanhando. E aí acho que esse período foi bom, que aí eu tive uma maturidade boa para... e aí eu assumi já como secretário, fiquei 2 gestões como secretário, que para mim acho que é uma experiência muito foda para quem está dentro da maçonaria, ser secretário. Então eu tive ali uma gestão ainda no sistema antigo, né, aquele sistema manual, com papel para tudo que é lado, correio, aí manda errado, devolve o correio para cá, aquele, cara, era muito... Quando a gente vê hoje o sistema, aquilo lá era muito ruim, né? E aí eu fui o primeiro secretário a já pegar esse sistema novo, essa digitalização, que para mim isso é o maior feito aí da gestão nossa aí da GLESP, é a digitalização da secretaria, que eu acho que isso acelerou muito, né? Antes a gente demorava aí um processo de iniciação, às vezes demorava aí 6 meses, 7 meses, só por causa de burocracia, papel para cá, papel para lá. Hoje, se a gente tiver vontade mesmo, a gente consegue iniciar uma pessoa aí com 2 meses, aí a gente inicia. Então, já teve caso da gente iniciar lá na loja, lá com 3 meses, assim, do início do processo, até o cara iniciar com 3 meses, entendeu? É só fazer o processo certinho que a gente consegue acelerar. Você sentindo isso aqui em Jundiaí. Você imagine Marília, Bauru, Presidente Prudente. Que é longe, né? Que o correio... Que é muito mais difícil, né? Porque, assim, a GLESP, eu vejo, às vezes, até isso também com o capítulo, com o Supremo Grande Capítulo, acaba usando ali o correio comum, né? Até para contenção de custos, né? E aí o tempo, às vezes, é uma incógnita, né? O tempo do correio. O SEDEX funciona bem, mas quando você coloca ali um envio comum ali, parece que entra no limbo ali as encomendas que você não sabe quando chega, entendeu? Então, era muito difícil. E aí, aí logo ali após a secretaria, ficou uma questão de eu já assumir a loja, já direto, já ser o venerável, já logo em seguida. E tinha uma indecisão ali do irmão, que estava ocupando como primeiro vigilante, se ele ia, se não ia. Tinha até questões legais do cargo que ele exercia no mundo profano, e aí chegaram numa conclusão jurídica que tudo era possível, né? E aí ele acabou assumindo e eu fiquei, né? E aí ele me convidou para ser o segundo vigilante, fui segundo vigilante, e aí logo em seguida, na gestão seguida, eu já assumi aí como venerável, aí é o que estou aí até hoje finalizando, né, como dito aí. E aí, assim, na gestão da loja, o que eu queria era sempre, não quero fazer o mais do mesmo, né? Que é instruções, apresentar trabalho, quero trazer alguma coisa diferente. Porque, e aí eu já estava numa pegada de ler livro, assim, já muito mais frenética, né? Lendo um livro atrás do outro, comprando um livro atrás do outro, lendo.
E aí eu fui conhecendo esses novos autores, né? E aí vem esse negócio da maçonaria autêntica, né? E aí eu entrei de cabeça nisso. Eu falei, a gente tem que divulgar isso, tem que defender isso, porque às vezes eu mesmo tenho livros aqui de outros autores que não seguem essa ideia de maçonaria autêntica. Na hora que você lê algumas coisas, você fala, da onde que saiu isso? Aí você vai buscar uma referência atrás do livro, não tem uma bibliografia o livro, entendeu? Eu falei, então a bibliografia é a própria cabeça da pessoa, né? Então, assim, isso dificulta, né? Você, da onde que tá isso, né? Aí são coisas que a gente começa a questionar naturalmente. Buscar uma coisa assim que todo mundo fala, é muito comum, né? A história da egrégora, né? Eu acredito muito na egrégora, mas não é que ela faz parte da ritualística, né? Da maçonaria. A egrégora está dentro da maçonaria, ela está dentro de uma igreja. A partir do momento que você tem uma comunhão ali de pessoas com um pensamento positivo, eu acredito que cria assim, uma egrégora, uma energia ali em volta daquelas pessoas, e isso ajuda muito. Mas não que, que o espaço do aprendiz é daquele jeito para não furar a bolha da egrégora, entendeu? Não, isso não acredito, entendeu? E aí, até hoje, essas coisas são propagadas, né? E assim, da onde que saiu isso, entendeu? Se você busca nos rituais, principalmente no ritual, né, que é a primeira base nossa, não existe isso. Então, eu fiquei muito nessa noia, né? Precisa desse negócio de maçonaria autêntica. Aí eu comecei a conhecer Ken Ismail, o Clóvis Gregório, comecei a acompanhar alguns podcasts, alguns vídeos, né? E me alimentar com esse tipo de informação. Leituras também de fora, comprar livros clássicos, né? Da maçonaria, lá do século XVIII, do século XIX, porque uma coisa que depois eu acabei meio que focando é muito mais em estudar a história, né, e entender o porquê das coisas, porque às vezes a gente vê ali, mas por que fala isso na nossa, por que é o primeiro vigilante que pergunta ali se os irmãos estão satisfeitos no final da cerimônia? Quando a gente busca na alegoria, a gente vai ver que ele está ali, está ocupando, ele está representando o Irã Rei de Tiro. E aí o Irã Rei de Tiro foi o cara que entrou vamos falar assim, com dinheiro, né, na construção do templo. Ele que era o cara que tinha a grana, né? E aí, cara, nada mais justo do que ele perguntar se está todo mundo satisfeito ali com o seu salário, né? Que é ele que está pagando. Então, aí você começa a correlacionar as coisas, né? Então, posso interromper um minutinho para ver se eu consigo até entender o porquê você se apaixonou pela escola autêntica e não pela escola romântica, né? Aqui na nossa região, todas as lojas trabalham no rito escocês antigo e aceito, né? Então, o comum é o pessoal seguir o lado da pirâmide, aí faz a loja simbólica e depois os altos graus do rito escocês até o 33, né? E aí a gente tem a influência da maçonaria francesa, isso que você falou de um esoterismo um pouco mais exacerbado, muitos conceitos da teosofia, como você falou aí da egrégora, né? E o irmão seguiu o outro lado. Eu vi, ao ler o seu currículo maçônico, eu vi que você seguiu o outro lado da pirâmide, os altos graus do rito de York, né? E o rito de York comunga com esse seu pensamento, né? Porque na Inglaterra a gente já tem a escola autêntica desde há centenas de anos, desde a fundação da loja Quatro Coroas, né? Que o termo é em latim, eu não vou me arriscar a falar em latim aqui, mas e no Brasil é algo novo, é algo recente, né? Tanto Sim. que a gente já tem uma outra escola, uma escola contextualista, que além de ter esse rigor técnico-científico, ela procura contextualizar dentro da história a ritualística dentro
da perspectiva política, social, entender de uma forma, quando ela se formou, aquela ritualística, em que ambiente ela se formou, né? Então, além de todo o rigor da escola autêntica, né? E eu acho que a sua... porque agora, na sequência, você vai contar a sua paixão tanto pelo rito de York, nos altos graus, como nas ordens adicionais inglesas, né? E o York americano. Você fez o York americano, o arco real, os crípticos e depois a comanderia templária. E, além disso, você foi fazer também as ordens adicionais, como falam os ingleses, ou como nós falamos aqui na GLESP, as ordens colaterais, né? E você fez várias, né? E está trazendo aqui para a nossa região também, né? Está sendo pioneiro nisso. Já trouxe o arco real da linha inglesa e já está estudando a marca, né? Isso. Então vamos continuar nessa sequência, falando agora, para não a gente perder o fio da meada. Você fez tudo que podia ser feito dentro do simbolismo, e daí partiu para os altos graus. E como foi assim encontrar? Tem o Elidinei nessa história, o Elidinei apareceu nessa história também nos altos graus? Sim, claro, não tem como. Então, eu acho que essa questão de eu escolher aí o lado direito da escada, né, esses ritos anglo-saxônicos, né, acho que foi um pouco também do que eu já lia, né. Então, eu sempre fui de ler um pouquinho, mesmo coisa assim, já, vamos falar assim, que não é do nosso grau, né, que fala que a gente não pode ler. E aí, a hora que eu li, eu falei assim, me interessei por esse lado aqui e vou para esse lado. E lógico que tinha uma questão também minha pessoal, porque assim, a gente sabe que o rito escocês, ele tem ali um percurso, tem uma questão de interstício, né? E assim, até hoje eu não fui por fazer ainda o rito escocês, porque assim, eu nunca sei se eu vou estar disponível numa quinta-feira para poder ir, porque eu dependo de outras pessoas para poder ainda ficar com meus filhos, que minha esposa continua trabalhando. Mas lá, já lendo, eu gostei do anglo-saxônico, falei, não, vou fazer o York, porque era o que tinha aqui, né, na época, e também esse negócio do York, demolei, eu falei, eu quero fazer York. E aí eu fui, comecei ali no capítulo, né, Jundiaí, lá com o pessoal, me identifiquei bastante com o pessoal ali, porque via que é um pessoal também que gostava de estudar, e aí, lógico, aparece a figura do Elidinei, né, que é um cara que sempre foi aquele, não, fala isso, mas, pô, isso daí tá errado, não é desse jeito. E aí você fala, pô, as pessoas falam que é desse jeito, pô, não é loja, e daí todo mundo conhece, não é loja, é alojamento, não é vigilante. Então, a gente começa sempre já a ouvir dele, né, dessas coisas, e a gente começa também, pô, questionar, né, pô, da onde que tá vindo essas informações que ele vem colocando, né. E aí eu fiz todo ali o percurso no York. Então, aqui em Jundiaí, né, hoje, né, vamos tirar a parte política de fora, né, vamos falar assim, o que a gente tem hoje em Jundiaí, né, a gente tem um capítulo e um conselho, né, em Jundiaí. Então, hoje, atualmente, em Jundiaí, a gente consegue fazer 4 graus no capítulo. Então, começa com mestre da marca, Paz Master Virtual, um excelente mestre e o Real Arco, né, ou Arco Real aí. A gente, no Brasil, a gente tem essa diferença de Real Arco e Arco Real, apesar que o correto é ser tudo Arco Real, mas por uma questão de diferenciar o americano do inglês, assumiu-se, né, uma premissa que o americano é Real Arco e o inglês é Arco Real. E aí, no conselho, aí você tem ali o mestre seleto, o mestre escolhido, o super excelente mestre, que você só consegue pegar no congresso. Então, eu tive em 2024, no congresso no Rio de Janeiro, para pegar esse grau. E aí tem a comanderia, que em Jundiaí não tem. Então, nesse congresso no Rio de Janeiro, em 2024, eu já aproveitei também para pegar essas ordens de cavalaria, que é a Cruz Vermelha, Malta e, por último, o Cavaleiro Templário, que também o Cavaleiro Templário só se pega também na Assembleia. A Cruz Vermelha e o Malta, você pode pegar isso numa comanderia. O Cavaleiro Templário você só consegue pegar também em Assembleia. Então, eu consegui finalizar toda essa parte do York, mas é o que eu sempre falo para todo mundo, né? Não é uma questão só de pegar grau, né?
Pegar grau é fácil, você paga e vai, e no York é mais fácil ainda, porque você não tem essa questão de interstício, né? Se você tiver tempo e dinheiro, você faz rapidinho. Mas pegar grau por pegar grau e não entender nada, acho que não faz sentido nenhum. Então, assim, tem literaturas boas nessa questão de York também, que ajuda a gente a estudar. A gente tem literatura, que é o Nosso Lado da Escada, que é do próprio João Guilherme, que está até hoje na frente, ajudando lá no grande capítulo no Rio. Tem o próprio monitor, né, de Smith Webb, que é a base, né, da onde saiu tudo isso daí. Então, eu acho que isso me ajudou muito a estudar e entender o passo a passo ali do York. E é muito legal do York que tudo acontece em volta ali do grau de companheiro e do grau de mestre. Diferente do rito escocês, que ele avança, né, a partir ali do grau 3, ele vai para frente, né, no York vai para frente, vai para trás, volta, quando vê o Irã tá lá e conversa, e tá morto, voltou, e, pô. Então, assim, ele é bagunçado, assim, a cronologia da história que é contada é bagunçada. E a hora que você assiste todos os graus, você consegue pegar e ordenar isso, esses graus, e você vê que tem uma história que é contada, né? Então, isso é muito legal. Você vê desde ali, começando com o aprendiz, a construção, você está lá na pedreira, companheira, aí vem a marca, para que serve a marca? Para marcar ali a pedra, para saber onde montar. Você vai ter a questão da construção da cripta, né? Que aí a gente depois vai fazer a conexão lá no arco real, né? Que são os graus crípticos, né? Por que críptico? Porque é da cripta, né? Onde foi escondido algo, né? Então você consegue fazer essa conexão. E aí, ali naquele grupo, né, já se falava aí já fazendo já a conexão, tá, Gabriel, com o sistema inglês. No grupo ali, o Soto, o Lidney, já falando já do KTP, né, que é o sacerdote cavaleiro templário. Pô, a gente tá precisando de gente, foi pós-pandemia, saiu muita gente, né? A gente tá precisando de gente lá pro KTP, a gente não pode perder, porque, assim, são pouquíssimos tabernáculos que tem no Brasil, né? E a gente tem o privilégio de ter um em Jundiaí. E aí a gente falou assim, qual que é o caminho para chegar no tabernáculo? Você precisa ser cavaleiro templário. Ou inglês, que é o normal, né, o caminho comum, mas você pode ser também um cavaleiro templário americano. Só que para ser o templário americano, você tinha uma jornada mais longa, mais difícil, que você tinha que ir num congresso e tudo mais. E aí a gente ali naquele grupo ali do York, ali, a gente falou assim, vamos pro lado inglês. Vamos pegar aí o arco real, logo em seguida a gente vai para o Cavaleiro Templário, e aí a gente consegue iniciar aqui no KTP, aqui em Jundiaí, a gente mantém o tabernáculo vivo. Então tinha essa intenção lá atrás. Então o arco real nosso aqui de Jundiaí nasce porque a gente queria manter o tabernáculo vivo, pós-pandemia, principalmente ali que tinha baixado muito. E aí vai um grupo grande de Jundiaí e começa a frequentar Caieiras. Então, todo aquele grupo que tinha ali no York americano começou a frequentar Caieiras. Aí a gente foi lá, foi exaltado no Arco Real, depois fomos exaltados no Cavaleiro Templário, e agora, pouco a pouco, as pessoas vão entrando aí no tabernáculo, porque só pode 2 por iniciação ali, e às vezes é 2 no ano, né? Acaba tendo. Então, agora as pessoas estão entrando. Hoje a gente já tem um tabernáculo mais estruturado aí, e que a gente pode dizer que sobreviveu, né? Então, assim, esse interesse pelo arco real foi, assim, um interesse mais frio mesmo, assim, vamos lá, só pegar o grau, só para a gente poder virar cavaleiro templário e manter. O foco nosso é o York, né? Era ter ali o York, trabalhar no York e tudo mais. Só que a hora que eu conheci o arco real lá, eu vi a cerimônia, eu falei, que cerimônia é linda. Não que New York não seja, né? Eu achei a cerimônia do arco real inglês, assim, linda, assim, complexa, cheia de informação, cheia de símbolos. E eu falei, legal, né? Gostei bastante. E aí já ouvi, já comecei a ouvir, assim, de alguns irmãos, vamos trazer para Jundiaí, que não sei o quê. Eu falei, eu vou acelerar esse negócio. E aí eu comecei já a fuçar sozinho, ali sozinho, já entrando em contato com o Supremo Capítulo, o pessoal lá da Glesp, já entender quais eram o material que precisava.
e não é uma coisa barata. Hoje, para você abrir um capítulo do Arco Real, você vai gastar, assim, de 15 a 18 mil reais com materiais. Então, eu fiz todo o levantamento, tinha todos os custos, sabia qual era o fornecedor, tudo. E aí, assim, eu precisava, lógico que não dá para você chegar e colocar uma proposta, assim, do nada na loja, né? Ah, vamos fundar um Arco Real aqui. Você precisava pavimentar o negócio, né? Então, pavimentar vem com o quê? Com informação. Eu trouxe, na época a gente trouxe uma palestra do hoje atual, na época também já era, né, do nosso primeiro grande principal, que é o Walter Storch, né? Ele veio na loja simbólica nossa para dar uma palestra ali numa sessão de mestre para a gente, para explicar o que é o Arco Real. E aí eu fui conversando com algumas pessoas, né? Ó, pô, tem essa intenção, e aí, o que você acha? Pô, legal, vamos. E você, o que você acha? Pô, legal, vamos. Fui meio que fazendo uma base ali, convencendo algumas pessoas, para que na hora que eu colocasse a proposta, a, a, a rejeição fosse menor, né? Porque rejeição, naturalmente, vai ter, né? Isso é natural. Ainda mais para algo novo, né? O ser humano, ele rejeita algo novo, assim, de início, né? Mas, e aí quando eu coloquei o processo natural da loja, né? Foi, não, beleza, vamos abrir uma comissão. Foi aprovado, né? Não, beleza, vamos. Só que para a gente seguir, precisa de uma comissão, trazer valores, tudo, mas assim, já estava tudo isso engavetado ali, guardadinho, né? Aí montou a comissão, aí junto comigo veio o irmão Adilson, o Rafael Gaúcho e o Fernando Januzek. E aí eu falei, montamos essa comissão, eu falei, ó, eu já tenho aqui, tudo aqui, já apresentei para eles, e agora é a gente trabalhar no apoio para que isso funcione, né? Foi apresentado para a comissão financeira, os valores, para validar tudo, e aí a gente trouxe finalmente para a loja os valores, para a loja poder, porque quem bancou a fundação foi a loja simbólica. Então, assim, na época a gente gastou quase 16 mil reais, que a gente conseguiu economizar com algumas coisas. Quem bancou esses 16 mil reais saiu do caixa da loja, literalmente. Os irmãos, assim, que fundaram o capítulo, não bancou nada. A 343 que bancou 100% dessa fundação. Isso foi ali já em setembro, outubro, mais ou menos, de 2024. Então, veio férias, isso acabou atrasando um pouco, mas aí a gente não tinha aquela quantidade que precisava. Que, na teoria, a gente precisaria de uns 15, mas a gente consegue fundar com 13. E aí a gente teve a gente teve a intenção, falou assim, não, já que é uma coisa ali da 343, vamos fundar somente com irmãos da 343. Então, assim, eu não tinha a quantidade ali de pessoas para poder fundar assim rápido. Então, a gente teve que programar exaltação lá em Caieiras. Então, teve um convencimento das pessoas da loja para pegar esse grau. Então, a gente conseguiu ali. Tem irmãos que não tinha nem feito, nunca tinha feito nenhum grau além do grau de mestre, embarcou junto com a gente, falou, não, eu vou também, vamos junto. E aí a gente conseguiu, na época, acho que a gente chegou a ter 15 pessoas exaltadas com grau do Arco Real na loja, e aí em maio a gente conseguiu a fundação aí. Então, assim, foi muito rápido. Poderia ter sido mais rápido, acho que as férias acabou atrapalhando um pouco a gente aí, né? Mas foi uma coisa muito rápida. Então, às vezes a gente fica naquela, que eu sempre falo, né? A gente não tem hora para as coisas, a gente não tem que estar preparado, assim, eu tenho que... Cara, eu particularmente tinha ido em 2 sessões do Arco Real. Muitos dos que fundaram só foi na própria exaltação. Então, assim, a gente meio que tocou ali o primeiro ano do Arco Real aprendendo. E aí, a experiência que a gente traz da nossa loja simbólica para o Arco Real é a questão de ensaio. Então, hoje, toda iniciação que a gente tem na loja simbólica, elevação, exaltação, a gente ensaia antes. Ou em dias antes, ou antes da sessão é ensaiado. A gente chega lá às 6 horas da noite, a gente ensaia. A gente trouxe isso para o Arco Real também, então a gente tem que ensaiar. E o Arco Real é mais difícil ainda. É uma ritualística muito mais difícil do que a da loja simbólica. Então, se não tiver ensaio, não vai fazer bem feito, não vai. Ainda mais que a gente tem a cada 3 meses uma sessão, né? Então, assim, a nossa próxima sessão agora é em agosto, que é uma exaltação. Então, assim, como é que nós vamos fazer? Tem que ter ali uns 2 dias de ensaio, a gente tem que se dedicar para isso.
Irmão, Então, a fundação veio daí. Deixa eu fazer uma pergunta que para mim, foi muito importante vocês trazerem a Estrela de Jundiaí 2 patrocinar a vinda do Arco Real, porque é o seguinte, eu sempre, quando era feita a leitura do Landmark, se falava que a maçonaria é composta de 3 graus, aprendiz, companheiro e mestre, e o sagrado Arco Real. E eu não me conformava em não fazer o Arco Real, então eu fui fazer o americano, né? E quando vocês trouxeram o inglês, eu pude fazer o confronto das 2 cerimônias, né? Que existe uma diferença, né? E é um grau que complementa o grau de mestre. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, do cumprimento desse landmark, que a gente pode falar que teve gerações de irmãos que não conseguiram cumprir esse landmark, né? E como isso é importante para o mestre fazer o arco real, né? Da importância do grau para o mestre entender a simbologia, né? Então, não, perfeito. Vamos, assim, recapitular aí um pouco o passado até hoje aí, né? Então, assim, se a gente voltar lá no passado, a gente tem aí a fundação, né, da Grande Loja da Inglaterra, em 1717. Na época foi fundado com apenas 2 graus. Muitos irmãos nem têm esse tipo de conhecimento, acham que a maçonaria nasceu do jeito que ela é hoje, e não é um fato, né? Então, assim, ali a gente tem 1717, hoje os acadêmicos já meio que já definindo em 1721 mesmo ali a fundação, né? E aí a gente vai ter ali o aparecimento do grau de mestre já em 1725, mas a gente vai ter a consolidação mesmo em Constituição ali na década de 1730. Então, assim, o arco real nunca, na grande loja ali da Inglaterra, isso nunca apareceu, né? O arco real ele vai aparecer lá na loja dos antigos, né? Que a gente tem a fundação da grande loja dos antigos em 1751, e esses irmãos aí que defendiam, né? Que eram detentores aí da maçonaria antiga, né? Eles praticavam o arco real. Então, já dando um pulo bem grande aí, a gente vai ter depois lá em 1813 a união, né, dessas 2 grandes lojas com a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. E ali, lógico, no acordo, um cede, outro cede isso, outro cede, e no final chegaram ali na questão de graus, né, porque não era só o grau o arco real, né, eles praticavam outros graus que acabaram não entrando, né, mas aí o arco real, pela sua importância, né, ele entrou. E aí, da onde que vem essa questão que a maçonaria ela é composta de 3 graus: o aprendiz, o companheiro, o mestre e o sagrado arco real. Então, não coloca ele como um grau, né? Não é um 4º grau, mas é um grau que ele complementa a história do mestre, né? Então, se a gente buscar ali fazendo um pequeno spoiler aí, se a gente buscar ali no nosso ritual de mestre, no início a gente sempre tem lá um questionamento, né? O que a gente faz aqui na loja de mestre, né? Que é a busca, a gente está ali para buscar a palavra perdida. Então, assim, a palavra ela foi perdida. Então, quando a gente é mestre, a gente recebe uma palavra substitutiva, né? E aonde que a gente vai encontrar essa palavra, a verdadeira palavra de mestre? É no arco real. Então, essa história, ela é muito bem fechada no arco real. Então, assim, é muito importante que os mestres tenham essa possibilidade de fazer esse grau para poder fechar essa historinha. E, assim, se a gente for ver na parte da alegoria, né, nós estamos ali na construção do templo, a gente tem ali a morte de um dos grão-mestres ali do templo, e a gente sabe que, pela história, que o templo foi completado, tudo isso. Tem ali o primeiro templo de Salomão, né? E isso é legal, que lá no York você vê toda essa parte também
do templo sendo completo. E aí depois tem a questão lá do cativeiro, né? E aí o arco real entra nessa época, né? Então é quando ali os judeus eles são libertos, né? Ali do cativeiro, e aí eles voltam ali para Jerusalém e começa a reconstrução do templo. E nessa da reconstrução do templo eles encontram algo. E aí toda a alegoria do grau, né, acontece nessa descoberta aí. Então, assim, é muito legal porque fecha o grau de mestre. Tem muita teoria, né, tem linhas de pesquisa que falam que os 2 graus eram um grau só no passado, que aí depois foram separados. Isso tem muito... Tem uma linha que já fala que o arco real vem do mestre escocês, que era um grau que era praticado lá atrás, lá no início, lá também no 1720 e pouco. Só que por essas questões de escocês na Inglaterra, os jacobitas, toda essa questão, aí suprimiram essa questão do escocês para questões políticas lá, né, de católicos e protestantes. Então, assim, essa origem do arco real, ela não está muito bem definida, né? Mas é muito importante, como você falou, né? Chegar nesse ponto e poder completar. E dizer que não é exagero, né? Mas dizer que realmente você é um mestre completo com um arco real, né? Que ali você completa mesmo, você fecha, né? Aquele conhecimento, aquela historinha que é toda contada para a gente ali. Ótimo, meu irmão. Marcelo, tem algum questionamento para fazer? Cara, eu tô aqui acompanhando atento, até porque não é muito a minha praia, a parte histórica, mas eu gostei muito de quando o Manuel falou que ele gosta muito da ritualística, ele se prende muito e ele acha que todos trabalham melhor por conta da ritualística. Você acha que esse seu amor pela ritualística também te impulsionou a buscar mais? Não, com certeza. Com certeza. Eu sempre tenho interesse em saber o porquê, né? As coisas, como eu comentei, né? As coisas me incomodam. Exemplo, essa semana mesmo eu liguei lá para o Marco Antônio, né? O nosso presidente da comissão lá litúrgica, para tirar uma dúvida com ele. E aí tinha uma coisa que estava me incomodando, que era a história da primeira instrução do aprendiz, que mudaram, né? O ritual, que ele vai devastar a pedra bruta ali só com maço. E não usa mais o cinzel, né? E eu já estava, já tem uns 2 anos que eu estou questionando isso, e aí eu aproveitei que eu estava com ele na ligação, Marco Antônio, e aí? Chegaram numa conclusão, e ele falou, cara, a gente está vendo por que tirou. Se foi algo pensado ou se foi um erro, né? A gente ainda não chegou. Eu falei, não, até porque, assim, faz sentido se fosse um martelo de corte, porque os aprendizes lá na época, você usava realmente um martelo de corte para poder quebrar ali a pedra no veio da pedra, né? E ele falou, então, na emulação é um martelo de corte. Eu falei, mas aí o nosso é um maço. Então, assim, eu sempre me interessei de olhar essas coisas e falar assim, por que é desse jeito? Então, e eu sempre gostei de buscar. E aí, cara, a internet, hoje com inteligência artificial facilitou muito ainda, né? E aí, assim, você não pode deixar ela solta, né? Você tem que tomar o cuidado, pedir para sempre trazer a referência, né? Da onde que ela tá tirando aquilo ali, né? Pra também você não tá falando besteira. Mas eu sempre me interessei por isso, né? E aí, assim, isso faz com que eu acabo tendo um pouco de exigência da minha parte também, para que as coisas façam de uma forma certa, né? Então, assim, fazer uma ritualística bem feita. Então, assim, se a gente vai fazer uma iniciação, uma elevação, a gente tem lá, por costume na loja nossa, vou fazer uma exaltação, uma elevação, uma iniciação, o foco é aquilo ali. Então, tudo que não é a cerimônia, vamos suprimir. Vamos suprimir uma ata, a gente ganhar, realmente focar naquilo ali. Porque as pessoas cansam. Vai chegando tarde da noite, as pessoas vão cansando, a leitura já não é mais a mesma. Então, assim, hoje,
na minha gestão, eu fiz 4 exaltações, 1 elevação e 4 iniciações. Então, a gente está falando em 9 sessões magnas. Essas 9 sessões magnas, a gente terminou, assim, eu posso dizer que praticamente todas às 10 horas da noite. Uma ou outra que passou para 10h10, 10h15. E também isso era uma exigência minha também, porque eu vejo que isso é uma coisa que incomoda os irmãos. Ficar ali até 11 horas, 11h30 dentro de uma sessão, porque as pessoas ficam cansadas, e depois você vai ter um ágape ainda. Então, essa questão da ritualística, eu falei, vamos ensaiar. Então, vamos ensaiar para fazer bem feito. Vamos ensaiar para fazer bem feito. E uma orientação que eu sempre que eu passei para o pessoal é assim, vamos entrar na sessão, quem vai conduzir é o esperto ou o mestre de cerimônia, dependendo da cerimônia aí, e é ele que manda. E vamos parar esse negócio de ficar parando a cerimônia e querendo corrigir. Não é assim, é assado. Cara, a pessoa que está recebendo aquela cerimônia, que está participando, ela não sabe como é que é, se é assim, se é assado. Ela está participando de uma cerimônia e ela quer ter a melhor experiência possível. E ficar parando para ficar corrigindo, para vir lá um mestre instalado e falar que é assado, porque sempre fez desse jeito, porque ou porque fez de outro jeito. Não, vamos parar e vamos deixar quem tem que conduzir. Então, quem conduz é o mestre de cerimônia, numa cerimônia ali, numa iniciação ao esperto, cara, eles vão orientar. A gente vai corrigir as pessoas quando chegar na parte ali da palavra, do toque e do sinal, aí a gente tem que ensinar certo para a pessoa. Ali, se alguém fizer errado, a gente vai corrigir. Mas o resto da cerimônia, não. O resto da cerimônia tem que deixar tocar, tranquilo, leve, porque para a pessoa realmente ter. Então, eu sempre fui muito, assim, meio chato com essa questão da ritualística. E aí, volto, né? Acho que vem um pouco aí do Demolei também, e dessa questão de experiência. Eu quero que a pessoa tenha a melhor experiência, porque, assim, cara, é 2 horas que a gente está ali, que a gente poderia estar com a nossa família, né? Para a gente chegar ali e para ter uma experiência ruim, por exemplo, por que eu fico trazendo palestra, agora a gente vai ter aí a reconstituição do ritual de 1760, porque eu quero realmente que a pessoa, a hora que ela sair dali, ela fala, valeu a pena. Eu acho um absurdo ir numa sessão onde a sessão é vazia. Eu cheguei aí em sessões onde abriu ordem do dia, o venerável leu ali um texto, pegou um breviário maçônico ali, leu lá o do dia, encerrou a ordem do dia e encerrou a loja. Qual o intuito de abrir loja para fazer isso, entendeu? Então, você tem que ter conteúdo. Lógico, aí para você ter conteúdo, você tem que ter aprendiz, você tem que ter companheiro. Então, tem que ter um trabalho da loja de sempre estar iniciando, né, para gerar essa rotina, que aí você vai ter instruções, vai ter trabalhos. Mas aí, nessa questão da educação maçônica, não é só isso que é educação maçônica. A educação maçônica ela pode vir através de outros canais, que é o que a gente está fazendo aqui agora, fazendo um podcast, você trazer uma palestra, você trazer um teatro, igual a gente vai trazer outros assuntos fora do nosso meio. Então, assim, no semestre passado, a gente fez uma sessão conjunta com a loja lá, Luz Verdade, que é do Rito de York. Então, assim, cara, tem irmãos da nossa loja que nunca tinha visto o Rito de York ali no simbolismo ser praticado. Então, assim, de irmãos assim, chegar e falar, legal a sua iniciativa de ter levado. Agora, já na próxima gestão, a gente já tem palestra já fechada, já para agosto, para trazer mais informação para os irmãos aí, entendeu? Então, assim, meio que eu vou ficar ainda tentando ficar nesse meio, né? Porque eu vou em evento, eu converso com o autor ali, converso com alguém, vou ficar no meio ainda ajudando, né? Mas agora com a batuta aí de outro venerável mestre, né? Irmão, no exercício da função, né, de mentor regional, eu tenho que parabenizar a sua gestão, você vai deixar um legado. Eu gostaria que você relembrasse os palestrantes e os temas de palestras que você trouxe aqui para Jundiaí, né, que foram extraordinários, eu participei das palestras, e, para finalizar, falar da encenação do ritual de 1760. 60, Isso.
E também sobre a participação, você vai participar do COBEM, né? Sim. Vai, né? Se você Sim. puder finalizar falando dos palestrantes, que são palestrantes conhecidos não só na nossa região, só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, né? E esse trabalho que você está fazendo em prol da educação maçônica. Por favor, Vini. Não, perfeito. Então, na gestão ali, no primeiro semestre, a gente começou com a gente já começou na gestão anterior, né, na gestão do Glauco, onde a gente trouxe ali o nosso primeiro grande principal, que é o Walter Storch, né, para poder fazer uma palestra para a gente ali sobre o arco real, né. Já na minha gestão, a primeira coisa que a gente fez foi ter essa sessão conjunta ali com a Luz e Verdade, para que os irmãos pudessem ter essa experiência ali do rito de York. Então, toda a sessão foi feita assim, com o ritual de York, não teve nada, tipo, aquela sessão conjunta, onde uma loja lê, a outra lê, não sei o quê, não teve nada disso, o foco era o York mesmo. E aí a gente teve uma palestra do nosso irmão Thiago Rigg, onde ele mostrou ali as diferenças, né, do York e do rito escocês antigo aceito. Então, isso foi muito legal, porque sinais, o jeito de andar dentro da loja, o quanto isso é diferente. Aí, depois a gente trouxe, no início do ano, a gente trouxe aí o Giancarlo Veloso, né? Que é o que toca lá o podcast Café e Maçonaria, acho que hoje é o principal, acho que eu posso falar isso, acho que é o principal canal hoje de comunicação, assim, que compartilha, né, conhecimentos maçônicos, que faz uma educação, ajuda nessa questão da educação maçônica, né, trazendo pessoas com rigor aí, né, da maçonaria autêntica. Aí no capítulo a gente trouxe o nosso irmão Gobo, né, João Gobo, também ali para fazer uma palestra sobre o arco real. Então, uma palestra histórica, trazendo toda essa base histórica para a gente. A gente trouxe também o José Domingues, né, que é o grão-mestre da loja da marca, onde ele veio falar da marca, que aí já puxando, né, o interesse nosso, trazer a marca. Por isso que aí, voltando nesse assunto, quando eu falo, a gente não precisa estar preparado para trazer nada, entendeu? Assim, eu nem mestre da marca eu sou no inglês. Mas, assim, eu vou iniciar no mestre da marca no segundo semestre, e a ideia nossa é trazer já no segundo semestre. Se a gente conseguir tempo e agenda de todo mundo, a ideia é que a gente já funde já no segundo semestre. Mas, cara, provavelmente eu vou ter visto só a minha iniciação na marca ali, né, o adiantamento. Fora isso, não vou ter visto nada. Como é que vai fazer? Cara, se a gente fez o arco real, eu falo que a gente faz qualquer coisa, que o arco real, para mim, é o mais complexo, assim, de ritualística. E aí agora a gente está trazendo, né, finalizando aí com a reconstituição, né, do ritual de 1760. Ele é um ritual de iniciação. Então, aí para os irmãos que vão participar aí na próxima semana, vai ser essa palestra, esse evento, ele vai ser dividido em 3 partes. Uma primeira parte, ali, uns 30 minutos, vai ter uma palestra novamente do João Gobo, ele vai falar ali sobre esse ritual. Aí, durante 30 minutos, a gente vai ter essa encenação, que é um teatro mesmo, os irmãos vão estar ali com roupas típicas, usando velas e tudo mais. Então, assim, vai ser um negócio bem legal, e 30 minutos ali de perguntas e respostas ali para os irmãos. Aí a gente finaliza a nossa gestão aí, tranquila aí, acho que com um objetivo bem cumprido aí. Aí falando da conferência, né, que agora em junho, né, 13 de junho, vai ter uma conferência. Eu acho que é muito importante que quem possa participar aí, infelizmente, ou felizmente, aí depende de cada um, vai cair num dia ali de Copa, né, então a gente vai ter que ir e voltar, né, mas é um dia, é uma conferência muito, muito importante, porque vão vir pessoas qualificadas, né, que realmente sabem do que estão falando, né? Então, Ken Ismail, Clóvis Gregório. O Clóvis Gregório é um historiador, ele foi fazer história por causa da maçonaria,
Então, ele primeiro iniciou na maçonaria, depois ele foi fazer história, porque aí ele queria se aprofundar nessa questão da história da maçonaria, e ele é especialista no rito escocês, antigo e aceito. Então, assim, é um cara que também tem N palestras que pode dar palestra, vir aqui e tudo mais, só que ele está no Rio de Janeiro, né, e tem toda a questão de logística, uma questão que tem que acertar, a questão de passagem, mas é uma pessoa que a gente já está conversando para ver algum momento para a gente trazer ele aqui, principalmente por causa do rito escocês, que a gente, majoritário, 100% de nós aqui, pelo menos da 29ª região, a gente pode dizer que é rito escocês antigo e aceito, né. Vai estar também o irmão Samuel, que também é um autor também, muito bom também, os livros dele. Vai estar ali o Giancarlo, né, também fazendo uma palestra, que é o do canal do Café e Maçonaria. A gente vai ter também o Paparelli nessa conferência. O Paparelli é um irmão aí que está se destacando na questão de gestão de loja. Ele é empresário e ele trouxe esse conhecimento dele de empresário para dentro da loja. Então, assim, a forma com que ele administra a loja é diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, assim, o irmão, ele entra, ele recebe um livro lá, assim, muito bem feito, com todos os procedimentos, qual que é o aplicativo que tem, explicando que tem que baixar o aplicativo, falando da mensalidade, como é que ele vai pagar, como é que deixa de pagar, como é que funciona o dias de loja. Então, assim, é um irmão que, assim, você vê a gestão dele, é um negócio, assim, diferenciado. Ele toca a loja como se fosse uma empresa. Então, ele vai trazer essa experiência dele para essa conferência. Então, assim, é uma conferência que vale muito a pena os irmãos participarem. Eu tenho certeza que não vão perder viagem, não. Perfeito, meu irmão. Parabéns mais uma vez, gestão magnífica, e eu faço questão de levar todo esse trabalho aí para o nosso grande secretário de Educação Maçônica da GLESP. E já fazendo spoiler aí, ó, dia 18 de agosto a gente já tem uma palestra aí que diferenças do ritual de emulação para o rito escocês. Que bacana, que bacana. Parabéns pela iniciativa, mais uma vez. Nosso delegado regional, irmão Marcelo Bergamini, quer passar suas palavras, considerações finais? Sim, sim. Inclusive, ritual, emulação, adoraria ter uma loja de emulação aqui. Uma loja universitária. Seria perfeito ter uma loja universitária que trabalhasse no ritual de emulação. Vai acontecer, vai acontecer. Está no nosso projeto. Vai acontecer. Fiquem tranquilos. Bom, Manuel, como eu falei no começo, obrigado você ter doado o seu tempo e compartilhado o seu conhecimento conosco. A ideia do projeto, né, do grupo de estudos, de deixar esse material para que os irmãos pudessem ver quando tiver o interesse, quando puder, quando tiver o seu tempo, né, para realmente a preocupação nossa de fazer mais pelo irmão. O irmão Gabriel Valentini, ele é um persistente na educação maçônica, é um guerreiro. Ele, por algumas vezes nós conversamos e ele nunca me falou não quero fazer. A pergunta dele é como vamos fazer? Quando nós vamos fazer? Então, eu agradeço demais você ter embarcado na nossa loucura aqui e espero que embarque mais vezes, espero que ajude outros irmãos a embarcarem conosco e que o nosso programa de mentoria e o nosso grupo de estudos decole, porque a nossa região merece. Nós temos irmãos maravilhosos e que merecem mais, que nós façamos mais por eles. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento e, Gabriel, obrigado pelo seu trabalho também, meu irmão. Eu que agradeço,
Irmão Manuel, palavras finais, algumas considerações finais? Não, também agradecer, Gabriel, aí pela oportunidade. Também acho que agradecer aí pelo seu trabalho que você está na frente da mentoria, ali incentivando os irmãos. Acho que sim, é muito importante. Eu acho que a Glesp, ela deu um grande passo ali já quando criou a secretaria, né, da educação maçônica, né? Ali foi um grande start para mostrar realmente essa preocupação, né? Que a gente precisa corrigir, né? Muitas coisas, né? Do passado. Eu acho que não vou colocar nem como errado, mas eu acho que assim era a informação que tinha, né? As dificuldades de comunicação eram diferentes, né? Hoje tudo é mais fácil, né? Então, eu acho que tudo isso foi muito importante para o momento, né? Mas a gente vive um outro momento e a Glesp, ela teve essa preocupação de começar aí com essa educação maçônica. E aí veio essa questão agora das mentorias, né? E você na frente aí da mentoria da 29ª, continuar com esse trabalho. E assim, é um trabalho que a gente sabe que ele tem que ser na perseverança, né? Ali todo dia. E a gente sabe que a gente não vai transformar ninguém da noite para o dia, mas qualquer coisinha que a gente conseguir plantar nas pessoas, né? Esses dias mesmo eu recebi um trabalho, né, de um mestre para ler, antes dele apresentar, e ele falou, ó, me inspirei em você, ó, olha aqui as bibliografias. Aí tava lá a bibliografia do Kenyon, ó, que bom. Então, assim, se a gente conseguir colocar um pouquinho na cabeça de cada irmão aí, acho que já vai, o trabalho seu, da Glesp, já vai ser, já vai ter ganho aí muito bom para nós aí. Obrigado, meu irmão. E a gente está a gente está preservando esse legado que vocês estão, a história que vocês estão construindo, que você, Manuel, está construindo na Estrela, que o Marcelo está construindo dentro da delegacia regional, né? Mas a gente não esquece os mestres que nos antecederam, né? Essa semana mesmo houve uma reunião do GEMA, em que a gente estudou ritualística. O GEMA está retornando, está sendo revitalizado, então a gente deixa aqui um abraço nos irmãos que, de alguma forma, foram os nossos mentores. Não havia essa figura dentro do organograma da Glesp, mas nós já tínhamos esses irmãos como mentores nossos. Então, eu aqui quero agradecer o irmão Renato Basso, o irmão Jair Ré. Em nome dele, agradeço todos os irmãos que trabalharam, né, em prol da educação maçônica. O Gabriel, inclusive, eu vou usar o nosso grupo de estudos aqui, esse veículo, para dizer que eu tenho conhecimento que o meu cargo hoje ele é político, né? Mas eu sei do que os irmãos que me antecederam nesse cargo construíram. E eu não estou aqui para dizer que eu sou mais ou menos que nenhum deles, né? Todos eles construíram algo, todos eles nos trouxeram até o dia de hoje. Então, meu máximo respeito, né, a todos eles que construíram e ajudaram a 29ª região, a 22ª enquanto ela aconteceu, e depois a 29ª região de novo, né? Eu acho importante isso, e já falei várias vezes para o Ré, para ele escrever a história, né? Porque, como o Manuel falou, se nós não fizermos isso, e isso o grupo de estudos regional está fazendo, nós estamos marcando a história, né? Daqui a algum tempo, o irmão vai vir, vai assistir os vídeos e vai ver um pedaço da história da 29ª região escrita. Então, meu máximo respeito a todos que construíram até hoje, e daqui por diante, todos nós vamos juntos, caminhando lado a lado, construindo mais pela nossa região. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Então, nos vemos em breve no nosso 3º episódio do podcast Papo Entre Irmãos. Até lá. Ok, obrigado.